importância da gente é estar sempre unido, tentando exatamente mostrar que o campo precisa ser visto muito pela indústria, como está sendo visto, e a gente também ser muito visto, a indústria ser muito vista pelo campo. Então, nós estamos aqui e estamos aí abertos aí à disposição de vocês aí para ouvir a todos vocês. Presidente, esse momento inicial, todo mundo estava aguardando, tiveram algumas medidas, mas outras ainda ficaram com restrições. O que é que a federação tem a falar sobre esse procedimento e quais são as ideias para passar por esse momento tortuoso? Bem, nós vamos raciocinar, vamos deixar a coisa bem clara para as pessoas que estão nos ouvindo, também a todos os jornalistas que estão aqui. O estado do Ceará, de janeiro até o meio do ano, nós exportamos para todo mundo 1,072 bilhões de dólares, para todo mundo. Para os Estados Unidos, nós exportamos 544 bilhões de dólares, sendo que 76% desse valor foi o aço, né? Sobram 23,6%, que dá 130 milhões de dólares, e aí sim a gente vai entrar dentro do setor de castanha de caju, dentro do setor de cera de carnaúba, dentro do setor de frutas, pescados, calçados, o setor Aí nós temos vários setores aqui, que eu posso lembrar aqui: água de coco, couros, mel, tênis, acerola e produtos alimentares, ou seja, todos esses produtos, né, que têm uma cadeia produtiva muito longa. A nossa grande preocupação não é só com a indústria que está ali na ponta fazendo a exportação e mandando um contêiner para o porto. Por trás do setor de pescados, hoje, nós temos 6 mil embarcações de pesca no estado do Ceará, que vai desde uma jangada, que tem duas, três pessoas dentro, a barcos que estão aí pescando todos. De um para outro, nós temos 3 pessoas em cada barco. São 18 mil pessoas que estão dentro do mar, que estão atrás dessa pesca para trazer para cá, entregar às indústrias para a gente processar, e boa parte, 90% dos peixes vermelhos são exportados para os Estados Unidos. Então, essa é uma cadeia de pessoas que estão no mar. Para cada uma pessoa que está no mar, na área de pesca, tem 5 em terra. Então, nós estamos falando aí de quase 70 mil pessoas que a gente precisa cuidar, que é uma cadeia muito grande. Então, a nossa preocupação é que a indústria hoje, que está processando e exportando, ela precisa exportar para poder comprar de novo a matéria-prima. Na hora que a gente para aqui, para toda essa cadeia. E é uma cadeia que tem muita gente. Então, essa é uma cadeia do setor de pesca que a gente precisa ter esse cuidado, que foi taxado também 50%. Estamos agora em início de safra da castanha, né? O caju agora é o período da safra, onde 25% é exportado para os Estados Unidos. Essas exportações também nós vamos ter o mesmo problema, ou seja, o início da safra está aqui, onde tem mais de 50 mil pessoas que trabalham nesse setor, né, na base, produzindo, colher a castanha, separar, para poder chegar dentro da indústria e a gente exportar. Também foi taxado em 50%. Cera de carnaúba, que é um produto que a gente tem aí há mais de 150 anos, exporta. Só tem no Ceará, Piauí e Maranhão. Só tem 3 estados do Brasil que se produz cera de carnaúba para o mundo todo. Que tem uma cadeia também, que é o período da safra agora, que se trabalha mais de 170 mil pessoas nesses 3 estados. Então, a nossa preocupação não é só com essa taxação da empresa aqui, é com o tamanho da cadeia que existe por trás e a responsabilidade que a gente precisa. Porque no momento em que essa cadeia se quebra, para a gente começar novamente, é uma coisa muito, muito, muito séria. E, ao mesmo tempo, um volume de empregos muito grande, né? Temos também, como o Amilcar está falando aqui, da água de coco. Hoje tem mais de 10 mil pessoas trabalhando nesse setor, né? A gente exporta água de coco para vários países, mas a maioria também é para os Estados Unidos, né? A acerola, a gente tem uma empresa que está aqui, que ela compra de mais de 5 mil produtores
pequenas e médias produções, né? E vende todo os Estados Unidos, vende como polpa, vende como suco e também vende como vitamina C. Então, são setores e outros setores que eu citei aqui no início, para a gente não entrar em tanto detalhe, que a grande preocupação nossa são essas cadeias produtivas, que a gente não pode, de forma alguma, perder, porque essa, sim, é onde tem o maior número de pessoas, e essas pessoas, se a gente quebra na outra ponta, elas vão deixar de receber esse faturamento, né? Passa aqui para o amigo, se ele quer fazer algo. Antes de passar, como é que a FIEC recebeu os incentivos fiscais e auxílio financeiro que foi apresentado hoje pelo governador Mendes? Eu acho espetacular, até foi uma proposta também trabalhada pela FAEC, pela FIEC. Quero agradecer ao governador, também à Assembleia Legislativa, por ter aprovado já hoje, né? Isso é uma demonstração que o Estado está preocupado, sim, tanto quanto a gente, com o tamanho dessa cadeia produtiva, e a gente precisa, sim, fazer alguma coisa, né? Precisamos também do posicionamento do governo federal, né? Existem ações que o Estado, todas as ações do Estado que a gente solicitou, o Estado hoje deu entrada e foi aprovado. Também agradecer à Assembleia Legislativa. Mas também tem os pedidos que a gente fez ao governo federal, que são bem mais fortes para os setores que a gente precisa, né? Que o governador está viajando hoje à tarde, tem uma reunião amanhã novamente com o vice-presidente Alckmin, e nós estamos aguardando exatamente que seja feito esse anúncio por parte do governo federal. Esses pedidos, presidente, quais seriam esses pedidos Os pedidos do governo federal, nós estamos pedindo para que a gente possa ter o Reintegra. O Reintegra é uma taxa em que o próprio governo, a cada vez que o exportador vai vender, o governo devolve 3% do valor dessa exportação para a capital de giro dele, ou seja, já para diminuir esse problema. Nós pedimos também que a gente possa ter também as operações de crédito de IPI, onde os exportadores têm também esse crédito. Nós também estamos discutindo para que o governo possa olhar muito as ACCs, né? Que são a antecipação de crédito de câmbio. Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem, que o exportador, quando ele vai fazer uma venda, ele pode chegar ao banco e dizer, olha, eu estou com o meu produto aqui, eu quero vender para você e eu queria trocar no banco. O produto é excelente, o cliente é maravilhoso e o banco se interessa por isso. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá, antecipo, você me antecipa esse dinheiro, eu compro minha matéria-prima, deixo o produto aqui e depois entrego a ele. E a operação é liquidada quando ele faz o pagamento, já paga direto o banco. No meio dessa confusão toda apareceu 50%. Como é que as pessoas vão ficar? Não tem má fé de lado de ninguém, nem de quem produziu, nem de quem está comprando, nem do banco que ofereceu o recurso. Mas o governo americano taxou isso de uma forma que não adianta aí discutir o que ele está fazendo, que ele fez isso com o mundo todo, e como é que nós vamos ficar a operação aqui dentro. Então, a gente precisa pedir um novo prazo dessas ACCs, que elas sejam alongadas, né? Tem as operações também que a gente está tentando ver com o sistema financeiro, porque a grande parte dessas empresas, elas tomam dinheiro, e vocês se lembram que no período da pandemia aconteceu exatamente isso, e o que eu venho dizendo aqui, falando com meu amigo Amilcar aqui, nós estamos aqui diante de uma pré-pandemia diferente, mas muito importante, porque o estado do Ceará é o estado mais impactado no país em relação à exportação para os Estados Unidos. Não em volume de dinheiro, mas em tamanho. 50%, proporcionalmente 50% do que a gente faz vai para os Estados Unidos. Isso é ruim? Nesse momento é. Mas se exportar para os Estados Unidos, é o melhor negócio que todo mundo quer. Tem muitos países que estão achando muito bom que o Brasil esteja passando por isso, porque é uma brecha para eles poderem entrar. É um mercado extremamente pagador, é um mercado que paga bem, e a gente precisa entender que
No comércio, quando sai um, sempre tem outro entrando. E a gente não pode deixar essas brechas acontecerem. A AFIEC criou algum diálogo entre os contadores dos Estados Unidos representando os empresários cearenses? Nós já temos o Observatório da Indústria, que hoje nós temos os dados de todas as exportações de qualquer produto que você precisar. Eu digo quem é que compra, quem é que vende, qual é o preço. Nós já estamos trabalhando com todos esses setores. Desde a semana passada, vários setores já estão aqui, mas o grande problema que vocês precisam compreender é que quando a gente está trabalhando com produto alimentício, ele tem uma regra para entrar dentro do país, ele tem uma regra sanitária, ele tem uma regra de obrigações que cada país faz sua regra. Então, eu não consigo sair hoje, que eu vendo para os Estados Unidos, para vender ali para a Europa, ou então eu vender para a Ásia. As regras sanitárias de cada país, eles demandam um período de 2, 3, 4 meses para que você possa se adaptar. Então, a gente está tentando isso, está olhando, mas isso não se faz da noite para o dia, tá certo? Isso não se faz da noite para o dia. Então, são ações que demoram alguma coisa, mas nós estamos trabalhando, o Observatório da Indústria, estamos junto com a Federação da Agricultura, exatamente discutindo isso, sabendo os locais que a gente poderia sair dos Estados Unidos para vender. Lembrar sempre, né? Sempre quem compra melhor ainda é os Estados Unidos, em termos de preço, em termos de condições. Alguns países ali. Como? Mesmo com essa taxação de 50%, ainda continua sendo a melhor opção? Não, com a taxação nada melhora, né? Porque com a taxação, o grande problema nosso do Brasil hoje é que nós estamos trabalhando com, por exemplo, com castanha de caju, né? Que ele liberou castanha do Pará, mas não liberou a castanha do caju, né? Que eu acho que isso venha a ocorrer um acerto por parte do governo, mas tem países como o Vietnã que está com 25%, nós estamos com 50%. Então é muito difícil a gente tentar concorrer aonde um tem 25% na frente do outro, né? Anteriormente a essa taxação, nós estávamos com 10%. Tinha países com 25%, nós estávamos mortos de felizes. O problema foi essa virada que foi dada, que deixou a gente com a pior taxação dentro para os Estados Unidos. Em meio a isso, presidente, Quais são os países que estão sendo abordados para poder mudar esse mercado? Não, os países que estão sendo abordados está sendo feito pelos clientes, pelos exportadores. Porque eu volto a dizer, nós estamos falando aqui de pescados, nós estamos falando aqui de castanha, né? Nós estamos falando de água de coco, nós estamos falando aqui de frutas, que são alimentos que precisam ter uma regulamentação dentro de cada país para poder entrar. Então, a gente não consegue hoje, ontem, até meio-dia, até 5 horas da manhã, até 0 hora do dia 5 ontem, qualquer produto que estivesse dentro do navio, ou seja, embarcado, os Estados Unidos receberia. Hoje já não. Nós tivemos só de um setor de castanha, não foi embarcado 20 contêineres de castanha, né? Eu acho que mais uns 7 de pescado. Por quê? Porque a taxação já seria 50%. Inviabiliza qualquer empresa. Então é melhor a empresa devolver. Então, esse é que é o problema. A gente está discutindo hoje uma taxação que ela é muito abusiva, né? Ela chega a ser desestimuladora para qualquer país, porque a maioria dos outros países, o governo americano já soltou, ficou 15%, 20% ou 25%. pronto, presidente, ele anunciou... Indústria e agricultura, né? As ações políticas que estão acontecendo, elas são deletérias totais, não só para cá, tá certo? Para o nosso país, mas para os outros países também. Então, essa é a preocupação que nós estamos discutindo aqui. Eu, particularmente, como federação, e o Amilcar que está aqui com a agricultura, são os empregos. Nós estamos falando de mais de 150 mil empregos, pessoal. São empregos que são safras que estão começando agora. A pesca está na entre-safra, a castanha está aqui, a cera de carnaúba está aqui. Ou seja, isso é muito preocupante. E pessoas que estavam com seu emprego certo, que estariam agora começando todo esse processo. Não é todo, lógico. A castanha, 25%, é destinada aos Estados Unidos. A cera de carnaúba também 25%. Tem os outros países que a gente exporta. Mas você não consegue jogar nos outros países aquele volume. Então, essa é a preocupação. A nossa preocupação é exatamente com o emprego. Com o emprego das pessoas, que é a coisa mais justa que a gente pode ter para a sociedade.
é a pessoa ter o seu direito de receber o seu salário pelo seu trabalho. Agora, se a empresa não tiver condições de vender, ela não pode comprar. Essa é a nossa preocupação. A FIEC e a foi a FAEC já estão no conversa com o levantamento vice-presidente. de quais empresas e produtores devem ser afetados e qual que deve ser o setor mais afetado aí por essa fase. Temos, eu estou aqui com a informativa aqui, e o Hugo aqui pode distribuir para vocês, está aqui com todas as relações do que tem, quais são os setores, as nossas propostas, o que a gente vem fazendo aqui. Nós estamos fazendo de mãos dadas, porque no final tudo é emprego, no final tudo é produtor, no final é tudo industrial, né? Volto a dizer, o agronegócio, ele produz, a indústria transforma, o serviço aplica. E isso a gente tem que estar de mãos dadas. Então, essa preocupação nossa aqui, nós estamos há mais de 20 dias, desde o início desse problema, tentando minimizar, né? O governo do Estado tem nos ajudado, o governador com essa medida hoje, o que nós solicitamos foi aprovado na Assembleia, como eu já falei, mas nós precisamos também do apoio do governo federal, porque tem muita coisa para poder a gente minimizar esse prejuízo. Pode ser o presidente Hamilton Por agora? favor, o presidente Amilcar agora. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, nem tudo é ruim, né? Pois não. Nem todas as notícias são... Se achei. Nem todas as notícias são ruins. Eu acho que essa cooperação que está tendo aqui das duas federações, eu até desconheço outro local na federação que tem uma cooperação tão boa como nós temos com a Federação da Indústria, né? Nós estamos vivendo no mesmo ambiente. Eu acho que o Ricardo já falou muito e falou bem, mas nós pensamos também no Ceará. Essa é uma questão importante para nós, o emprego e o desenvolvimento do Estado, né? No nosso setor, do agronegócio, as exportações que iam para os Estados Unidos, o ano passado, foi 32%, né? Um terço de todas as exportações nossas. E como o Ricardo bem disse, as nossas exportações aos Estados Unidos é um país exigente, porém remunerado, né? A remuneração dos Estados Unidos é uma remuneração melhor. Por isso é que muitos exportadores aqui procuravam os Estados Unidos. Com um produto de valor agregado, é feito os pargos. Os pargos e os peixes vermelhos, o ano passado, foi 12 milhões de dólares, esse ano já estava em 18, ia para 24 no meio do ano. Quer dizer, nós tínhamos dobrado. As exportações do Brasil, do Ceará, o ano de 2025 tinham crescido o agronegócio que 25,02%. Então, assim, é um momento difícil para nós, né? O governador, de fato, tem, como o Ricardo bem disse, tem cooperado, né? Precisamos avaliar a profundidade do que isso vai ser, a consequência dos atos que vai ser, e o Ricardo falou muito bem, quando falou que existe para nós, setor do agronegócio e da indústria, a expectativa do governo federal que ele possa nos ajudar. Então, assim, o governador está lá hoje, é um momento muito difícil, mas realmente é uma procura para manter os empregos, muito importante, porque, como bem o Ricardo falou, o agronegócio, principalmente a castanha, que é um produto que já exportou 200 milhões de dólares, estava na plena recuperação, isso para nós é muito ruim. É um momento difícil, mas que, se Deus quiser, vamos esperar. Falando em emprego, assim, como é que a gente pode quantificar essa questão, assim, a partir do Estado? Eu acho que é difícil falar isso agora, né? Eu acho que temos que esperar aí a consequência do que vai acontecer, né? Está muito recente isso tudo, as pessoas ainda conseguiram exportar um pouco, outros que tinham os contratos não vão poder, vão perder a nossa parte das exportações até o final do ano, né? Então é preciso um pouco de prudência para a gente quantificar isso melhor. Há uma forma de reaproveitamento desse material que O Ricardo falou aqui, eu acho que ele falou muito bem, foi muito justo. Os mercados internacionais, a gente não consegue um mercado internacional do dia para a noite. Isso é uma sequência de operações que as pessoas fazem. E aí o número, hoje eu estava olhando hoje, tem algum produto que para você exportar, você precisa de 261 produtos só. Até 269 dispositivos para exportação. Isso ninguém constrói do dia para a noite pelas exigências do mercado. Tem mercado que é um pouco exigente, outro mais exigente ainda, ninguém constrói do dia para a noite. Nós estamos tentando aqui remediar uma situação que foi nos colocada impositivas, né? Porque se você taxar 50%, não tem sanidade alguma, né? Então, assim, o governador está fazendo a parte dele, nós agradecemos, o Ricardo agradeceu a Assembleia, eu agradeço os deputados estaduais. Essa questão política não nos interessa, nosso negócio é o setor produtivo de fato, é salvar empregos no Ceará e o desenvolvimento do nosso Estado, isso é importante. O setor tinha uma previsão aí de chegar a $1 bilhão em produção, isso até 2030, né, nos próximos 5 anos. O senhor acredita que esse tarifaço pode
prejudicar essa previsão? Há um receio? Ele já prejudicou, né? Por esse ano já foi prejudicado. Agora, sim, eu acabei de estava falando aqui para o Ricardo que esse é um momento, essas dificuldades às vezes aproximam cada vez mais as pessoas, né? Nós estamos tentando nos aproximar mais e acho que as exportações do Ceará, ela tem que deixar de ser simplesmente do agronegócio, da indústria, tem que ser do Ceará. E nós vamos cooperar para isso. Nós já botamos desde ontem, que já colocamos o nosso pessoal para trabalhar, para que a gente possa ver novos, isso não é uma coisa rápida, que nós vamos resolver o problema que foi provocado agora para os Estados Unidos, não vamos resolver daqui a 6 meses, vamos tentar remediar, mas ao futuro vamos cooperar para que a gente junto pudemos cada vez mais produzir em outro mercado. O agronegócio, o ano passado, ele exportou mais de 500 milhões de dólares, né? A nossa expectativa é que nos próximos 5 anos, e fazer esse planejamento, que eu também desconheço outro local que faz um planejamento a longo prazo, como nós vamos fazer aqui junto, para cada vez mais desenvolver o Ceará. A nossa expectativa é fazer $1 bilhão aqui no Ceará, para que a gente não tenha uma dependência tão grande de uma siderúrgica. Nós temos que ter outros produtos que possam fazer pelo desenvolvimento do Estado. Nós podemos fazer isso no agronegócio. O agronegócio pode acontecer isso. Eu estava falando até um número com o Ricardo, que tem estados que a gente consegue uma exportação muito, no Nordeste inclusive, expressiva, e que nós temos que alcançar esse negócio planejado, a indústria e a agricultura, para que a gente possa produzir, a indústria possa beneficiar e a gente aumente o Estado do Ceará. Presidente, nesse segundo semestre, assim, o que a gente pode elencar assim, de produtos que já estavam na safra, já estavam previstos para produzir nesse segundo semestre, que já estão sendo prejudicados pelo Estado? Eu acho que no nosso setor, vários, né? O peixe é um deles, porque o que o Ricardo falou aqui é uma verdade, o peixe vermelho, ele praticamente 90% era para os Estados Unidos, esse está prejudicado, né? As frutas que iam para os Estados Unidos também estão prejudicadas. Tem estado que é pior, por exemplo, a manga, ela é induzida a produzir nesse período por causa dos Estados Unidos, porque é uma entre-safra, né? Nós aqui no Ceará produzimos frutas, não é entre-safra. Fruta não gosta de chuva, fruta gosta de água, na sua grande maioria. Então, melão, por exemplo, não produz melão no período de chuva, produz na entre-safra, na período da estiagem. Aí, esse produto que vão para os Estados Unidos, não tem mercado no Brasil, se não for para os Estados Unidos. Só para você ter ideia, melão no Ceará hoje, só uma empresa embarca 300 contêineres de melão por semana. Se fosse para os Estados Unidos, não tinha para quem receber, né? Nós tínhamos mercado aqui para poder atender. Então, esse era o prejudicado. Novo mercado, nesse momento, é impossível, porque você sabe como é comprador, o mercado se regula muito. Sobrando mercadoria, vamos baixar o preço do mercado. Então, existe uma perda generalizada. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos remediar agora, com essas medidas e outras, para a gente poder cooperar até o final do ano. A destinação das medidas anunciadas pelo governador para os equipamentos públicos, né? Ela vai suprir quanto, assim, vai dar remediar em quanto isso? Eu não sei se o Ricardo sabe essa Eu tenho informação. esses números, eu tenho. Eu posso lhe ajudar assim. Hoje, o Estado produz 130 mil refeições por dia, né? Dessas 130 mil refeições por dia, ele tem 150 gramas de proteína, tá? Proteína aí vai ser carne, vai ser frango e outros tipos. E a gente está tentando incluir o peixe, porque o peixe estava indo para exportação, né? Não estava aqui. Então, o que é que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando minimizar, né, esse prejuízo do setor exportador e, principalmente, pessoal, eu sempre estou preocupado com esses 18 mil pescadores que estão em alto mar, uma hora dessa, trazendo a sua produção e ela precisa ser comprada, né? Então, a gente precisa entender que existem pessoas que estão arriscando sua vida em várias ações para trazer isso. Se colocar essas 150 gramas, seria mais ou menos, o Estado parece que compra hoje 15 toneladas por dia de proteína. Se a gente colocar isso, 15 toneladas, uma vez por semana, quatro vezes por mês, a gente já daria uma queda muito grande, né, nesse estoque, né? Essa ideia foi do governador, eu acho excelente para a gente fazer. Nós estamos falando em sucos, que nós temos a merenda escolar, nós temos a mesma fruta que também serve, coco, né? Lá, a água de coco, que a água de coco hoje no Paraná, ela está indo daqui para lá e está servindo também para merenda escolar, né? Nós temos os hospitais, ou seja, será que não dá para a gente fazer de um problema procurar soluções? Agora, soluções que fossem soluções viáveis, para que a gente não perdesse essa cadeia.
Logicamente, as pessoas que trabalham com exportação, cera de carnaúba, castanha, eles vão continuar exportando. O problema é a gente não deixar esse gap nesses 90 dias, 120 dias, destruir essa cadeia, porque ela foi feita com muito esforço e há muito tempo, né? E, infelizmente, houve essa taxação e a gente está precisando se reorganizar. Para isso, a gente precisa muito de vocês da imprensa, para que as pessoas possam compreender, possam entender que o que a gente está discutindo aqui não é um momento em que, vamos ter que ajudar, vamos ter que apoiar. Não é apoiar a indústria, não é só apoiar a agricultura, é apoiar o emprego, é apoiar as pessoas que estão trabalhando, que precisam vender seus produtos para que esse produto seja vendido e essa retroalimentação seja feita. Então, essa é a preocupação que a gente está tendo hoje aqui. A gente junto aqui da Federação da Agricultura, o AMILCA, não tem sido fácil, desde o dia que foi lançado essa taxação com data para iniciar, né? A gente fica, as empresas ficam na dúvida, vai mudar, não vai, como é que fica? É muito difícil. Você imagine você ter uma regra clara e da noite para o dia a regra está mudando a bel prazer de uma palavra e o outro tem uma resposta diferente e ali vem uma taxação que a gente não tem nada a ver com aquilo. Então, eu acho que a gente tem que pensar que os políticos, eles precisem pensar um pouco mais nas pessoas, mais importante do que as suas condições, se está bom para você, ou está ruim para o outro, ou está ruim, está bom para você. Nós estamos discutindo aqui, como um amigo disse, nós somos a política, nós estamos discutindo aqui os empregos, nós estamos preocupados com os empregos dessas pessoas. E não é pouca gente. Você fez uma pergunta, quantos empregos a gente poderia perder? A CNI fez um trabalho que só no Brasil, nesse primeiro momento, seriam 110 mil empregos. Acredito que no Ceará, começando, seria na faixa de uns 8 mil empregos. É muita gente, pessoal. E essas pessoas estavam empregadas com trabalho digno, com trabalho correto. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui. Eu pediria assim a vocês da imprensa que fossem olhar, vão na praia para ver os pescadores chegarem e a ansiedade que eles estão passando por isso. As pessoas que trabalham com castanha, como é que elas estão passando, o pessoal da cera de carnaúba, o pessoal da água de coco. Não está fácil, porque é muita gente trabalhando nessa ponta. E é em cima dessas pessoas que a gente está brigando, que a gente vai brigar, e é como o Amilcar está dizendo, as soluções não serão de curto prazo, mas as ações que a gente precisa fazer precisam ser de curto prazo. Que alimentos, então, devem ser comprados, pelo que vocês estão falando, devem ser incluídos aqui no nosso cardápio do governo do Estado? Peixes, castanha, água de coco, frutas, sucos, né? Deixa eu me lembrar aqui para eu não errar com você, né? Castanha, acerola, água de coco, mel, né? Calçados também, que a gente precisa ter, tá certo? Uma parte de autopeças, mas mais esses produtos aonde a gente tem uma entre-safra. Foi feito um levantamento de quanto isso tudo seria, o valor que seria necessário? Eu vou lhe dizer aqui, para isso? peixe, nós exportamos 19 milhões de dólares. Isso aí eu passo para vocês aqui, está aqui. Então, cera de carnaúba, 19 milhões de dólares com 1.718 toneladas. Cera de carnaúba com 11 milhões de dólares, 1.257.000 toneladas. Castanha de caju, 11 milhões de dólares com 1.715.000 toneladas. Presidente, mas eu estou querendo saber quanto o governo do Estado poderia ajudar, em quanto dinheiro? Foi feito algum levantamento? Não, até porque o governo do Estado está querendo. Qual é a ideia da gente ter no governo do Estado? Nós temos a Lei Candir, que é o percentual do ICMS que fica travado, tá certo? Aonde o Estado pode devolver. Isso é parte do governo federal, que também tem, com o governo do Estado. Nós fomos ao... Então, a liberação desse crédito de ICMS então, depende do repasse do governo do federal. repasse do Estado e também do governo federal, tá certo? Nós temos... A Fazenda disse que a gente tinha já mais ou menos 1 bilhão em crédito
Não, na verdade, isso são créditos das empresas exportadoras. Isso não é dinheiro do Estado. É o crédito que a empresa tem direito, porque eles tinham crédito de ICMS quando eles exportaram, certo? Então, o que nós pedimos aqui... Que seja devolvido. Que seja devolvido. É uma situação emergencial e essas empresas exportadoras precisam capitalizar. Elas precisam de capital de giro. Então, E esse capital de giro, elas precisam para sobreviver, para tentar ou remediar seus problemas no primeiro momento, mas também recomprar de novo os produtos. é uma forma de cooperar e ajudar as empresas. Né? É a coisa mais simples, pessoal, é a gente levar isso como se fosse para a vida pessoal da gente. Eu preciso vender isso aqui para comprar de novo, porque eu passo o dia vendendo isso. Porque a lei Quem do é... dia, ela estabelece também que a União repasse isso É, para os estados. é isso. Por isso que ele falou, tem que ser as duas empresas, Tem que ser, os dois o governo governos. federal com o E o governo governo estadual. Né? Temos também para as empresas do crédito presumido, o IPI, que também é um valor alto, também do governo federal. Como eu falei, as operações do Reintegra são 3%, ou seja, para cada R$100 que eu exporto, Eu o acho que governo me devolve 3. Eu acho que a FIEC foi um trabalho legal. Tá. Está aí, ele pode passar para a senhora, vai tirar à suas dúvidas aí. disposição aqui de todos vocês para colocar, para vocês não terem erro. Nesses créditos, já foi feito, assim, é 1 bilhão de ICMS que o secretário da Fazenda já falou que tinha em crédito. É. Em relação aos outros repasses... Os outros valores, o grande problema é que os valores são uns feitos pela Receita Federal, outros feitos por alguns órgãos, aonde a gente, eu sei o que o empresário tem, mas o conjunto do empresário a gente não sabe porque está dentro do governo. Mas eles estão fazendo isso, nós tivemos semana passada, junto com o governador, com o vice-presidente Alckmin, o governador já teve depois também com o ministro Haddad, né? Eles estão a par dessas operações. Agora, o que a gente precisa é de velocidade. O Estado do Ceará, graças a Deus, teve essa velocidade, apresentou o projeto ontem e hoje já foi aprovado, ou seja, a gente está andando, o governo federal, a gente precisa também fazer isso, porque, volto a dizer, essas pessoas estão todas trabalhando, elas estão todas precisando receber pelo seu trabalho, né? E isso faz com que a gente tenha essa velocidade. Então, pessoal, é isso, eu acho que agradeço a vocês, agradeço aqui meu amigo Amilcar, que a gente tem estado aqui, não tem sido fácil, acordar às 5 da manhã é normal, que a gente acorda, né? Mas dormir meia-noite e você ouvir um empresário chegar e dizer, meu amigo, eu tinha tudo organizado, minha empresa estava organizada. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi do empresário que deixa a gente assim triste. Ele disse, Ricardo, hoje eu mandei tirar o Serasa da minha empresa. Há 10 anos eu nunca devia a ninguém. Eu nunca tinha um débito, eu nunca devia a ninguém. Daqui a um mês eu vou mandar meu Serasa para você. Por uma coisa que independeu dos meus trabalhadores, independeu de mim, de uma ação que foi feita a nível de fora, ou seja, é como se caísse uma bomba dentro da empresa. Então, isso é muito triste. Pessoas que têm 20, 30, 40 anos de trabalho nisso, né? Da noite para o dia, você está tudo direito acolá e olhar e dizer, rapaz, acabou, como é que eu começo? Então, essa é a preocupação, é isso que a gente está lutando. No campo é do mesmo jeito, o Amilcar está lá, a pessoa que está lá produzindo, olhando, olha, vai dizer, se agora o que é que eu vou fazer com isso? A indústria é do mesmo jeito. E essas pessoas são igual a nós, igual a vocês. Elas choram, elas se preocupam, não dormem, como todos nós temos problema. Então, eu pediria a todos vocês que a gente tivesse essa percepção desse momento, que nós vamos sair dele, nós vamos, mas nós vamos precisar estar unidos, de mãos dadas, compreendendo, entendendo o que precisa ser feito, que é um momento muito delicado, é um momento em que a gente, as coisas não aconteceram por obra e arte de quem estava trabalhando aqui, é uma coisa que veio de fora. E essa preocupação eu acho que a gente precisa cada vez mais falar e mostrar, porque nós estamos aqui, com certeza, todos os nossos associados aqui da FIEC vão estar ouvindo, estão esperando isso, como está aqui o Amilcar também, e essa preocupação nós temos diuturnamente. Eu devo falar com 20, 30 empresários por dia, o Amilcar, se duvidar, com 50. E essas pessoas precisam que a gente esteja do lado dela. Presidente, você citou aí na sua fala... Fez a avaliação das medidas que foram tomadas hoje de manhã cedo pelo governador Elmano, né? Mas e com relação à condução do governo federal em relação a esse tarifaço, desde o início, que avaliação que o senhor faz? Porque hoje a gente acordou sem... A avaliação que eu faço, nós tivemos com o vice-presidente Alckmin, né? Ele estava esperando o dia 31,
veio agora, do dia 31, passou para o dia 6, que no caso foi ontem, né, as últimas embarcações, e eu acho que nossa ideia é que de amanhã em diante, dia 7, o governo federal tem que sim dar essa resposta na velocidade que a gente precisa, porque os problemas não vão acontecer daqui a um mês, eles já estão acontecendo há mais de 20 dias. Toda essa explicação que a gente fez aqui, ela já acontece, esse problema já acontece. Então, a gente fica feliz que o governo, hoje o governo do Estado, foi o último dia, ele já aprovou as solicitações que a gente fez. Agora a gente está precisando esses apoios que o governo federal venha fazer, que eu acredito que venha fazer, porque é muito importante para todo o país, né? A gente precisa dessas exportações. A nossa expectativa também é que não parem as negociações. Nós temos expectativa que reverta algumas coisas, né? Também, Por que é que castanha do Pará é fora da taxação e a castanha do caju do Ceará está na taxação? Quer dizer, então tem coisas que tem uma expectativa nossa que o governo federal ainda continue negociando para que possa ser revertido. O senhor Não acha tem que lógica. o fato do governador nosso ser alinhado com o Lula, ele poderia também estar indo nessa questão política? Não, o governador não. Eu acho que o governador tem sido, assim, minha avaliação aqui, tem sido um cara muito sereno, né? Não, eu estou falando com relação às punições do tarifaço ao Ceará. Não, mas a punição não foi o Ceará. Não. A punição não foi o Ceará, a punição foi o Brasil, né? Mas é um dos estados mais afetados. Mas é porque nós exportávamos mais. Nós exportávamos mais porque tinha produtos melhores. Se os nossos produtos foram piores, não era para Mas a outro castanha local. do Pará, ela sai, por exemplo. Ok, a de mas caju, não. sinceramente não sei me explicar. A castanha do Pará representa volume. 5 a 10% das exportações do Brasil. Concordo com o amigo. Eu acho que sim, o governo americano, até o secretário de Estado disse, o que nós não produzimos, nós vamos continuar comprando. E eles não produzem castanha, tá certo? Então eu acho que houve uma... porque existe, em vez da letra, se usa NCM, a nomenclatura do Mercosul. E esses NCMs, eles não colocaram da castanha, porque o Brasil só exporta 10% de castanha do Pará, 90% era castanha de caju. Então, a gente espera que sim, que alguns assuntos, como se discutiu muito, o café, né? O próprio governo americano está falando do café, a manga, né? Laranja. O suco de laranja, né? Então, a gente espera que sim, que essas negociações, o que a gente, o amigo bem colocou aqui, é que tenha muita tranquilidade nessas negociações, porque nós não estamos falando de processos políticos, de processos de pessoas, nós estamos falando de empregos, nós estamos falando da estrutura industrial, da estrutura da agricultura e do comércio do país. Essa é que eu acho que é a mais importante. Então, nossa preocupação aqui é basicamente essa. Presidente, você citou aí na sua fala que a gente está vivendo um momento pré-pandemia. É nessa dimensão, na questão econômica? Eu não tenho dúvida. E não é aqui não, é no Brasil todo. Eu não tenho dúvida. Vocês têm que levar em conta o seguinte, como todo comércio, você tem uma empresa, aqui outros estão representando outra empresa, aí amanhã um deixa de sair, opa, eu vou tomar o espaço daquela empresa. O comércio exterior é esse, pessoal. Enquanto as pessoas estão achando, os Estados Unidos taxou o Brasil em 50%, tem muita gente. O Vietnã, que exporta castanha de caju, está achando bom, porque ele só está com 25%. Ele vai ganhar um mercado que ele não tinha há muito tempo. Então, são essas coisas que a gente não pode deixar, porque a luta que o Ceará teve para ter 50% de exportação para os Estados Unidos, que nem o Estado do Brasil tinha, olha o tamanho, olha a beleza do que a gente conseguiu. Então, nesse momento, a gente diz, podia diversificar como se eu estou com o melhor mercado do mundo. E é o mercado que todos estão esperando que a gente perca esse mercado para entrar outro. Porque cada país, nesse momento, ele está lá defendendo os seus produtos. E nós precisamos sim defender. Como nós precisamos sim defender também as empresas que estão aqui. A empresa de aço, hoje o Brasil, a gente tem mais de 40%. Em menos de um ano, o aço entrou no Brasil, o aço da China. E nós temos produção aqui. Tem que ter uma cota, sim, também, para poder
fazer com que as indústrias daqui, além de não perder o mercado de fora, percam o interno. Então, são essas coisas que a gente está discutindo. Não é fácil, né? Quando a gente fala de exportação, são coisas que têm N parâmetros, como o Amilcar falou. Às vezes, para você exportar um produto, tem 260 certificados que você tem que tirar, né? Mas a gente acredita muito na força. Eu acredito que o que, volto a dizer sempre, o que tem de melhor no Ceará é o cearense. A força de trabalho, as pessoas, o corpo. Não existe empresa só com dono, existe empresa com pessoas. São as pessoas que fazem as empresas, não são máquinas, não são computadores, são pessoas. E nesse momento a nossa briga aqui é que a gente possa manter essas cadeias, que elas são longas e com muita gente. O senhor tinha dito que a discussão passa a acontecer há 20 dias e para abrir novos mercados também exige vários certificados aí para poder exportar um determinado produto. No local, no nosso Brasil, a gente conseguiria estreitar mais o comércio, viabilizando a não perda desses produtos que já foram produzidos? Estamos tentando, mas sempre a pessoa que exporta, ela vende interno e o que sobra ela exporta. Já existe isso. Então as empresas vendem muito. Várias dessas empresas já têm um mercado local. Castanha de caju você encontra em todo supermercado. Mas eu dei um exemplo aqui da manga, né? O mercado, a quantidade de manga que é exportada não é absorvido pelo mercado interno. Porque é muito grande. Porque é muito grande. Nós vamos ter uma dificuldade aqui, de, inclusive ter preço nesse produto aqui. Não pode não vender ou então não colher, porque não vai valer a pena. O que acontece é o seguinte, você induz a manga a produzir aquele período, né? E aí não vai viabilizar as pessoas colherem. Isso é um problema sério. Você tem uma dificuldade com o pé de manga que está lá, com o plantio da manga, com os empregos gerados para a colheita, os packing house, que faz a logística toda da manga. É uma cadeia produtiva que não é só do campo, não é só da indústria, é do supermercado também. Então, o Ricardo falou um negócio que eu acho que ele tocou num assunto aqui muito bacana, que eu acho que vocês podiam nos ajudar. Consumir produto do Ceará nesse momento, todos os produtos, é uma das virtudes que nós podemos fazer para melhorar a economia. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um estudo nosso que nós fizemos lá na Federação, dizendo o seguinte, só a FLV, que é frutas, legumes e verduras, de outros estados no Ceará, que é comercializado pelo supermercado, isso representa 4 bilhões de reais. Então, assim, se o cearense procurar consumir os produtos do Ceará, ajuda a melhorar a economia. Isso inclui o mel também, a cadeia produtiva do mel? Que a gente Mel já também. falou? Mel também. Mel também. Eu estou falando do FLV, porque a FLV é frutas, legumes e verduras, né? Então, assim, a maioria mais ou menos 50% de tudo que é consumido aqui é proveniente de outros estados. Se você consumir os produtos aqui ou demandar ao supermercado, nós fizemos esse supermercado, já levamos um Espaço Azul para fazer essa parceria que nós estamos fazendo aqui também com a Cesul. E vocês da imprensa, eu vou voltar aqui de novo, fazer um pedido a vocês. Vão ver essa cadeia que a gente está falando. Vão olhar nos olhos dessas pessoas. Cadeia do mel, cadeia do pessoal do pescado, pessoal da castanha, da cera, pessoal da água de coco. Vão ver o olhar de desespero que essas pessoas estão tendo. É em cima disso que a gente está brigando. É em cima disso que a gente precisa ajudar. E eu acho que vocês podem ajudar muita gente. Mostrar. O Amilcar falou um negócio perfeito. Vamos comprar os produtos, esses produtos, vamos estimular. Mas o grande problema é que a produção já é feita para atender o local e exportar. É aquele negócio, eu faço 10, mas o local só compra 3. Não, o 7 eu quero vender para ele, que ele vai comprar lá fora. Na hora que o 7 não sai, o que é que vai acontecer? O mercado local não compra. E ele já está abastecido. Então não é mais produto que vai fazer isso, né? Respondendo a sua pergunta. Mas eu acho que a gente precisa ter essa velocidade. E a gente espera, sim, assim, para finalizar aqui para vocês, que o governo federal ele venha na mesma velocidade que o governo do estado teve agora, para que a gente possa minimizar todo esse processo.